Olá, internautas, muito bom dia. Hoje, 20 de julho de 2015, mais um programa Momento Econômico e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Se você quiser participar, aí na telinha, clique no Participe, faça sua pergunta ou comentário. Mas antes, vamos para a agenda econômica da semana. O índice Bovespa fechou na sexta-feira com 52.341 pontos. Na semana passada, uma baixa de 0,47%. O dólar fechou na sexta-feira 3,1939, praticamente 3,20. E na semana passada, a alta do dólar foi de 1,03%. Pesquisa mensal de emprego do IBGE, que será divulgada esta semana, a taxa de desemprego deve aumentar para 6,9% ou algo ao redor desse número. O poder de compra do salário também continuará em queda. Cenário difícil contempla a piora contínua das condições do mercado de trabalho. Sairá o IPC 15 agora de julho, estima-se algo como 0,55%. Confirmado este dado, o acumulado da inflação em 12 meses chegará a 9,20%. Para as contas externas de junho, a ser divulgada pelo Banco Central, estima-se um déficit em conta corrente da ordem de 3 bilhões de dólares para o mês. O acumulado de 12 meses, esse número do conta corrente, girará em torno de 94 bilhões de dólares de déficit. Nos Estados Unidos, saem dados do mercado imobiliário e também da área industrial. Na Europa, sairá o índice de confiança do consumidor de julho. Os resultados fracos devem confirmar o cenário de insegurança com impasse envolvendo a situação da economia grega. Saiu há pouco a pesquisa Focus. Os principais dados são os seguintes. Inflação 2015, a semana passada estava estimada em 9,12%, agora em 9,15%. O PIB do ano 2015 caiu um pouco mais. Semana passada, negativo 1,50%, agora negativo 1,70%. O PIB 2016 também a previsão era positiva, 0,50%, agora é positiva, mas menos, é 0,33%. Selic, fechamento 2015, mantém os 14,50%. Também com relação à balança comercial 2015, semana passada, positiva a balança comercial, 5 bilhões e 500 milhões de dólares, agora 6 bilhões e 400 milhões de dólares. Com relação a investimentos estrangeiros, para 2015, a estimativa é de 66 bilhões de dólares e mais 250 milhões positivos. Com relação ao câmbio, fechamento 2015 está na mesma marca da semana passada, R$ 3,23 por dólar. Tem dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar, por gentileza. Esse aí, lembra o internauta que esse material vai ficar disponível no site da UOL e aí você poderá pesquisar com mais detalhes. Esse quadro é a carteira assinada de emprego no Brasil. O país perdeu no primeiro semestre 345.400 postos de trabalho. Interessante aí que na parte de cima do gráfico mostra o saldo no semestre em milhares por região. Centro-Oeste foi positivo, 33.200 postos. No Sul foi positivo 15 mil postos. Norte negativo em torno de 40 mil postos, Nordeste negativo 167 mil postos, Sudeste negativo 185 mil postos. Total, no semestre, perda de 345 mil postos de trabalho. Na parte de baixo deste mesmo gráfico, o saldo do semestre por setor. Agricultura positiva em aproximadamente 84 mil postos de trabalho, depois serviços ainda positivo. Negativo, construção civil, 134 mil postos ao redor desse número. Indústria de transformação, 162 mil negativo.
E o que mais perdeu o comércio, 182 mil postos aproximadamente. O outro quadro é o índice de atividade econômica do Banco Central. O que está em amarelo são dados do IBGE e em vermelho são dados do IBC-BR, que é do Banco Central. Aí você tem os números de 2010 até 2014, praticamente tanto o índice do IBGE quanto do Banco Central são bem próximos. Veja que 2014, segundo o IBGE, nós crescemos 0,10% e negativo menos 0,15% foi o dado do IBC-BR, que é do Banco Central. Na parte direita desse quadro, em cima, é a evolução do IBCE, que já de 2015, a maioria negativa, e embaixo, à direita, o desempenho acumulado nos últimos 12 meses, negativo 1,68%, e este ano está negativo 2,64%. Com dados do IBGE, o CDE saiu na revista Veja, o setor de serviços no Brasil responde por 69% do PIB. 25% é a indústria e 6% a agricultura. É bem verdade que parte do que está aí na indústria, parte de mecanismos industriais para a agricultura, estão na indústria. Então a agricultura é um pouco mais de 6%, considerando esse maquinário. Muitas categorias de serviços no Brasil são menos produtivas se comparadas com os outros países. O número de pessoas necessárias para gerar R$1 milhão aqui no Brasil, você tem a indústria de transformação, 26 pessoas, transporte e armazenagem, 30 pessoas, comércio, 45 pessoas e serviços, 63 pessoas. Na última década, a variação média anual da produtividade no Brasil foi negativa em 2%. Comparando um pouquinho, a Turquia, nesses mesmos 10 anos, foi positiva em 2%, a Colômbia 3% positiva e a Coreia do Sul positiva 5% médio anual. Nos países desenvolvidos, perto de 1/4 do valor de um bem industrial, 25%, corresponde aos serviços utilizados agregados, então, no bem industrial. No Brasil, esse número é bem mais baixo, 12,5%. Aqui no Brasil, o alto valor dos serviços embutidos nos produtos reflete o preço elevado pago por estes serviços que estão agregados à indústria. De modo geral, os serviços no Brasil são caros e puxam para baixo a competitividade. Conclusão: cada vez mais os serviços serão agregados aos bens. O comércio exterior está mudando bastante no mundo inteiro e vai mudar muito mais com o desenvolvimento dos serviços. Ou melhoramos substancialmente a produtividade dos nossos serviços aqui no Brasil, ou seremos cada vez menos competitivos. Queridos internautas, o nosso entrevistado de hoje é o Gildo Freire de Araújo. Ele é vice-presidente de Administração e Finanças do CRC São Paulo e sócio da Águia Contabilidade. Gildo, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, internautas. Prazer estar com vocês. Gildo, é claro que o cenário está difícil, mas nesse cenário ainda é possível empreender? Não é uma equação simples, mas eu acho que toda dificuldade, toda situação econômica em que se encontramos, eu acho que é sempre uma oportunidade e um desafio aí para que ocorra um empreendimento, né? Nós temos, naturalmente, no Brasil, muitos empreendedores, uma boa participação de pessoas que gostariam de desenvolver uma atividade. Eu acho que esse momento econômico, apesar das dificuldades, ele é uma oportunidade de vislumbrar um nicho de mercado, uma atividade que ele pode melhorar com procedimentos e partir aí para um investimento e ter sucesso, sim. Bom, e na verdade, quem tiver melhor preparado nesse cenário difícil da economia, com certeza vai sair melhor lá na frente, né? E mesmo empreender, né, Gildo? Exatamente, porque ele tem hoje, logicamente, dependendo do segmento que ele pretende atuar, as experiências que estão aí, nisso ele pode inovar, que eu acho que é uma grande pegada. Você tem essa oportunidade
e é um desafio. Então, acho que tem um espaço de mercado e um bom planejamento, eu acho que deve ser a chave aí para um sucesso. E o que a gente percebe, comparando com o empreendedorismo dos outros países desenvolvidos, é que, de maneira geral, essa é a minha opinião, hein? De maneira geral, o governo trabalha contra o empreendedorismo no Brasil. Por exemplo, a carga tributária. Eu estou certo em pensar isso ou estou errado? Você tem razão, Roberto. Eu acho que isso, para nós, no nosso país, é um pecado que cria uma grande dificuldade para o empreendedor. A carga tributária ela não é fácil, ela é exacerbada. Eu acho que o governo tem uma lição de casa e a gente vem nesse discurso já há muito tempo, o governo dizendo que tem uma reforma para fazer, reconhece isso, mas não faz. Eu acho que nós temos o papel de cobrar, sim, e o governo tem a obrigação de fazer. Só que isso se delonga por tanto tempo, isso termina causando prejuízo a todos os segmentos. O Brasil ele tem essa dificuldade de deslanchar, esse momento econômico ele é muito preocupante, tem trazido grandes dificuldades para as empresas estabelecidas, nós observamos aí o momento econômico com grande dificuldade em todos os aspectos, e o governo tem aí a obrigação e tem a responsabilidade de rever isso o quanto antes. Não dá para ficar mais só no discurso e a gente assistir da forma como a coisa continua. Isso não tem mais como ser dessa forma. Chilton, antes de abrir um negócio, é importante elaborar um plano? O plano ele é de suma importância. Se você fizer uma ligeira comparação, quando você pretende fazer, por exemplo, uma viagem. Quero fazer uma viagem. Eu vou fazer lá um plano. Né? Eu vou fazer um plano lá de como vou fazer, quando eu vou, que cidade eu vou visitar. Quer dizer, quando você parte para um empreendimento, né, um negócio que você vislumbra e que tem aí uma boa perspectiva, um bom planejamento é que vai nortear aí todo o seu resultado. Então você precisa ter conhecimento do mercado que você vai atuar, capacidade para que você possa interagir, conhecer o segmento e o bom planejamento, definindo critérios de mercado, quanto você pretende alcançar, qual vai ser sua margem de resultados, o que você vai precisar investir, você precisa estar muito bem preparado para isso. Então, o planejamento ele vai ser de suma importância para que você consiga, inclusive depois monitorando, porque o planejamento é assim, você define ele e ele é dinâmico, você tem que adaptar à medida que você vai sentindo os resultados. Então, o planejamento, acima de tudo, ele vai ser o ponto inicial e ele tem que ser monitorado e acompanhado diariamente. Então, ele é essencial para que você possa vislumbrar um resultado no período que você definir como sendo aquele que você consegue alcançar. Agora, quase sempre quando você vai investir, você precisa de capital de giro. Então eu pergunto, e o capital de giro? Que não encontra muito fácil no Brasil, não. E quando encontra, é caro. O empreendedor ele tem uma natureza assim, no Brasil ele pode contar com a família participando, ele pode contar com recursos próprios. Eu acho que ele tem que tomar esse cuidado especial de definir aonde ele vai investir. Porque hoje para você perder dinheiro é muito fácil. Né? E isso é uma coisa que tem que se ter um cuidado todo especial por conta de que você está partindo para um desafio novo, está partindo para uma atividade que você vislumbra como muito positiva. E esse planejamento e essa definição de quanto você vai investir, você precisa ter um respaldo financeiro para que dê suporte. Toda atividade inicial você tem um período de maturação, um período de conquista de espaço de mercado, tanto é que no plano de negócio você vai definir em quanto tempo você pretende ter um retorno do seu negócio, e nesse período todo você tem que ter um suporte, você tem que, dentro desse planejamento, saber que o custo financeiro hoje é muito alto. Se você depender de buscar recursos no mercado para que você invista no seu negócio e possa ter, dentro do nicho que você atua, um retorno financeiro disso, um retorno de ganho efetivamente, é um cuidado especial porque você precisa ter suporte para aguentar isso. Né? Chilton, o que a gente sempre ouve é que, comparativamente, para você abrir um negócio no Brasil, é dos países que mais você leva tempo. Mais de 150 dias. Quando você tem países que você abre em um dia, de Canadá é 3, 4 dias e assim por diante. Algumas cidades melhoraram esse índice. Como é que está essa burocracia para você abrir uma empresa no Brasil? Nós temos situações diferentes em alguns estados, com um planejamento governamental que dê essa condição, e isso é uma grande necessidade. A gente vê no Brasil falar há muito tempo de desburocratização. Gente, isso é uma coisa que tem que fazer parte do governo de promover esse tipo de situação. Hoje, abrir uma empresa, você levar aí, em média, tirando de um estado para outro, mas pensando em São Paulo, 150 dias, por conta de aspecto burocrático, de licença de funcionamento, está tudo na contramão.
Nós temos municípios que, embora o governo divulgue aí planos de agilizar a abertura de empresas, você tem o processo que você inicia pela junta comercial ou até pelo próprio cartório, mas a burocracia ela reina em todos os segmentos. E quando você tenta concentrar as informações num único órgão, você depois termina deparando com dificuldades, por exemplo, quando você chega no município. Né? Você está abrindo uma empresa que tem um registro no município, que quando você chega no aspecto lá de legalizar, a burocracia reina ainda, infelizmente. Então aí você empaca numa determinada área, isso também tem que fazer parte do planejamento, que você tem que saber quanto tempo você vai levar para poder começar a realizar o seu negócio, mas essa coisa ela tem que mudar. Já passou do momento de mudar. O governo tem que ter consciência de que ele não pode continuar exigindo toda essa dificuldade no processo de abertura, onde você, o empreendedor, quer ter um mercado e ter ali um retorno, que vai trazer retorno não só do negócio dele, mas também para todo o mercado, para o próprio governo, arrecadação de impostos. Você tem que dar uma condição do empreendedor ter uma dinâmica diferente do que é hoje. Você falar hoje em 2 dias, eu diria que tem que ser o ideal, não pode fugir muito disso. Não existe uma explicação lógica para isso, Roberto. Não existe, não pode continuar dessa forma, porque você precisa fazer o país acontecer, você precisa fazer os negócios acontecerem, e quando você fala que está melhorando, está desburocratizando, você vê o ministro dando exemplos de que isso vai acontecer, mas na prática não acontece. Só discurso. Né? Só fica no discurso, e você vê lá, nós que atuamos numa empresa de contabilidade, que muito participamos dos empreendedores nos seus negócios, sentimos a dificuldade na pele. Na legalização de negócio é uma coisa totalmente incabível. Né? Ninguém está aqui agindo de má fé, a pessoa ela quer investir, ela quer produzir, mas o governo realmente ainda tem esse pé atrás e realmente não dá para entender por que tanta dificuldade. Gildo, a impressão que a gente tem é que o governo pensa que o povo e os empresários são os culpados e que, na verdade, ele é o grande gestor. Eu diria que governo, claro que tem importância, mas ele não vale nada se comparado ao que ele tem que atender. Na verdade, ele tem que atender o povo e contribuir para que melhore o país. Né? Eu acho que, na verdade, é isso. Ele está ali para servir e para ser, na verdade, precisa ter legalização? Precisa, mas ele precisa dar uma condição que é plausível, não pode ficar criando dificuldades, né, para uma coisa que deveria ser tão natural. Né, empreender, realizar negócios, fazer acontecer, devia ter todo o apoio do governo, deveria ser o contrário, não, né, ficar criando esses empecilhos com tantas dificuldades, e a gente não consegue realmente compreender, como você disse, como se existisse uma fé de quem quer empreender. Está tudo errado, tudo errado. Eu acho que está sim, Gildo. Eu preciso pedir licença a você, fazer um pequeno intervalo. Internautas, a gente já volta.